Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e Rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, estarei sempre trazendo conteúdo novo para você. Mas antes de falarmos da nossa pauta de hoje, que vai dar muito o que falar, pois está relacionado a essa consciência de possibilidades para cuidar da sua saúde, da nossa saúde, da sociedade em si, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar o seu joinha, apertar o sininho para que na próxima publicação você seja um dos primeiros a estar compartilhando aqui dos nossos conteúdos e lógico, né? Compartilhem para que outras pessoas possam estar tendo o mesmo acesso, né, de conteúdo que você, porque tudo que é feito aqui é para você, para te aumentar, né, o conhecimento, ampliar possibilidades, enfim. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre as possibilidades, né, os estudos, né, da célula-tronco, seus benefícios, o que realmente acontece, seus desafios, soluções. E quem vai estar compartilhando aqui conosco é o Dr. Aônio, que já esteve aqui e hoje vai estar compartilhando um pouco, né, desses benefícios com você. Dr. Aônio, seja muito bem-vindo! Que bom estar com você novamente, Sônia, no Pautas da Tarde. Já começamos aí 2025 com tudo, né? Beleza, com o pé direito, muitos assuntos, muitas pautas. Muito bom. E bom estar com você e agradeço a oportunidade de poder estar aqui compartilhando a minha experiência e o meu conhecimento nesse assunto que nós vamos falar hoje. Realmente, é um assunto assim extremamente curioso. Eu falo que eu aprendo muito com todos vocês que passam aqui no Pautas da Tarde e o meu desejo ardente é que você que está aí em casa também de alguma forma acompanhando também, que todos esses assuntos que de alguma forma compartilhamos aqui, né, que a gente dá essa pinceladinha assim, seja também útil para você, para aprimorar o seu conhecimento, para que realmente, né, possa, né, dar novos horizontes, né? Abrir essas possibilidades que existem e estão aí os profissionais que estão aqui no Pautas da Tarde, vêm com essa contribuição de estar aí nos esclarecendo essas dúvidas. Mas antes, doutor, eu vou pedir, para quem não te conhece ainda, para você se apresentar. Ótimo. Sou cirurgião dentista, me graduei em 1980, sou professor de prótese dentária e especialista em prótese dentária e implantes dentários. E um apaixonado por novidades, por conhecimento, por tudo que a gente pode contribuir para a população em geral. Queridíssimo. Tá vendo, gente? Olha só, aqui só vem profissionais assim, experientes, com bagagem. Hoje o assunto é um assunto realmente um pouco complexo, porém extremamente importante e necessário. E hoje, doutora Aônio, como todos que estão acompanhando já sabem, nós pegamos aqui uma matéria específica que está circulando na internet, de alguma forma, que você que está em casa pode estar pesquisando, que você vai realmente encontrar e pode estar vendo na íntegra, mas aqui no Pautas da Tarde nós pegamos apenas um trechinho para ser o nosso ponto de partida. E doutor, a nossa matéria está escrito da seguinte maneira, né? Espaço, uma nova fronteira para explorar a terapia com células-tronco, que é um assunto que realmente vem dando o que falar. É lógico, eu tenho um estudo aqui, mas o que me chamou a atenção foi esse seguinte trecho aqui, esses parágrafos. Os desafios do cultivo da célula-tronco na Terra. As células-tronco adultas, encontradas na medula óssea e no tecido adiposo, gordura, não se dividem e nem se diferenciam em células especializadas. Consequentemente, o número de células-tronco adultas em qualquer paciente é limitado. Para obter células-tronco suficientes para a pesquisa clínica ou para o uso em pacientes, as células devem ser multiplicadas e expandidas. É um processo caro e demorado, com resultados inconsistentes. Através da pesquisa na Estação Espacial Internacional, os cientistas adquiriram uma nova compreensão de como as células se multiplicam,
funcionam e se transformam em células especializadas. É importante ressaltar que eles também descobriram que a microgravidade promove um melhor crescimento em função celular em comparação com aquelas cultivadas em um ambiente de laboratório terrestre. Bom, acredito que aqui, né, já é um trecho suficiente para o nosso ponto de partida. Eu fiquei muito surpresa com esse conteúdo, com essa matéria, por conta da tamanha evolução nesse procedimento. E, doutor, diante da sua experiência, esses desafios são reais? Como que está esse processo, né, dessa evolução aí, dos benefícios da célula-tronco? Hoje nós temos centros de criogenia aqui no Brasil que a gente consegue fazer a multiplicação e não precisa até ir assim, necessariamente ir para o espaço. Lá deve ter uma condição melhor para fazer essa multiplicação, mas hoje nós temos esses centros de criogenia que fazem isso numa sala ascética. E o que é importante da célula-tronco para poder você ter uma boa multiplicação e você ter uma qualidade nessa célula-tronco para ela poder ser utilizada para benefício da saúde? Primeira coisa é a célula-tronco ser colhida até os 30 anos de idade. E no nosso organismo, nós temos um fenômeno que chama-se apoptose. Toda célula, ela é marcada para morrer, ela tem um tempo de vida. Esse é o processo do nosso envelhecimento. Até os 30 anos de idade, todas as nossas células, elas morrem e formam 100%. O nosso tecido ósseo, ele não é o mesmo de amanhã o que é hoje e o que foi ontem, porque as células vão morrendo e vão se neoformando. Existem vamos falar de tecido ósseo agora, assim, para poder exemplificar. Sim, lógico, é importantíssimo. É uma área que eu atuo na implantodontia, né? Então, nós temos os osteoclastos, que comem o osso, os osteoblastos, que formam os ossos, né, o osso, e os osteócitos, que é a célula óssea. Então, até os 30 anos, 100% das células que são comidas por esse osteoclasto são renovadas pelos osteoblastos. A partir de 30 para 40, aí já vai diminuindo para 98, 95, 50, ou seja, nossas células não vão se multiplicando 100%. No espaço, possivelmente, você consegue ter uma multiplicação melhor dessa célula do que aqui no ambiente terrestre. Mas se você colher ela até os 30 anos, você tem um potencial de multiplicação excelente e um potencial de qualidade excelente. No meu caso, se eu retirar a minha célula-tronco, que existem as fontes de você retirar do tecido adiposo, que você pode tirar aqui dessa gordurinha, você pode tirar da medula óssea, você pode tirar da polpa dentária, outra fonte de célula-tronco. Se você retirar a minha célula-tronco, ela vai demorar pelo menos uns 6 meses para poder multiplicar. Porque eu já passei dos 30 anos, faz tempo. No seu caso, você é bem mais jovem, então a sua olha, célula... eu falei assim, ixi, eu já passei dos 30, já estou indo, esse mês já vou para os 41, hein? Então, mas eu não sei como seria no meu caso, para quem tem essa no seu caso, ainda você tem potencial de fazer essa multiplicação, porque você ainda é mais jovem. E, no caso, o que é interessante para a gente ter essa célula-tronco, fazer a coleta? É você colher ela até os 30 anos de idade. Olha só, para conseguir ter os benefícios, extrair o melhor do que essa célula-tronco ela pode oferecer. Que é a qualidade dela, primeiro, e o tempo de multiplicação. Hoje, se você colher a célula-tronco numa criança, em 30 dias você tem 1 milhão de célula-tronco para poder ser utilizada. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que é o que o pessoal em casa, quem está nos acompanhando, né, de alguma forma já deve ter ouvido falar, mas também não entende. Quando o senhor fala sobre essa questão
da multiplicação, o que, que seria exatamente? Quais são esses benefícios? Por exemplo, o que realmente, de fato, uma célula-tronco ela pode beneficiar uma pessoa que armazenar, enfim, fizer todo o procedimento? Ela pode ser utilizada para quase todos os problemas de saúde que a pessoa possa ter. Ela é o coringa do jogo de baralho. Existem as Exemplo. células-tronco. Deixa eu só voltar só um Tá, pouquinho. Olha, perfeito. existem dois tipos de célula-tronco que a gente pode utilizar para benefício de saúde. Primeiro é a célula-tronco hematopoética, que ela pode ser colhida, a melhor hora de se colher é no nascimento da criança pelo cordão umbilical. Olha só. Essa célula-tronco hematopoética, ela só pode ser utilizada para problemas sanguíneos, doenças do sangue, Olha, tipo gente, uma que legal isso, leucemia, hein? um problema assim de sangue, leucemia, câncer no sangue. E Ou você seja, pode ter, tem isso outras. daí é algo que realmente cura. Então, essas doenças que muitas vezes chegam a levar à morte, né? Dependendo do grau. Sim, ela ajuda em muito. E outra fonte da célula-tronco hematopoética é da medula óssea. Essa Porque que eu você acho que olha, eu mais ouvi falar. Essa primeira, eu nunca ouvi falar. Essa da medula óssea, eu acho que é o que eu já vi mais, assim. E lógico, né? é, Quem está lá em casa deve ter ouvido, mas também não deve ter tanta clareza assim, né? o importante é assim, só quando a pessoa tem um doente na família, aí vão os familiares colher a medula óssea para ver se tem compatibilidade dessa célula-tronco para poder ser utilizada, né? Mas no nascimento é a hora-chave de fazer essa coleta. Você pode colher a hematopoética, que é essa, que só é utilizada para doenças do sangue, e a célula-tronco mesenquimal, que também aí ela já pode ser utilizada para todos os outros tipos de problemas de saúde, menos problemas do sangue. E essa mesenquimal você pode colher também na hora do nascimento da criança pelo cordão umbilical e na hora da troca dos dentes Olha. descidos para os dentes permanentes, Esse que eu é já uma tinha ouvido falar. Como que funciona esse procedimento dos dentes? Tá. A célula-tronco, ó, tenho até um modelinho, não sei se está bem aqui, Nossa, dá para ver sim os pontinhos vermelhos. os pontinhos vermelhos aqui embaixo são os dentinhos permanentes que estão se formando. Os dentes descidos, que são os dentes, deixa eu ver aqui se melhora agora. Melhorou a imagem, né? Sim, sim. Então, os dentes descidos, eles são fonte de célula-tronco para a formação dos dentes permanentes. Olha. Aquele, ele vai nutrindo o dente permanente, a célula-tronco dele. Então é a hora ideal, na troca dos dentes descidos para os dentes permanentes, você tem ali um potencial de multiplicação e qualidade de 100%. Nossa. Então é a hora, colher, tem 20 dentinhos descidos, e o dente não pode estar totalmente mole, que a gente fala esfoliado. Ele reabsorveu toda a raiz do dente, aí você não tem mais como colher a célula-tronco. Ai, Então, o doutor, você ideal é fica falando quando... essas coisas, começa a me vir tanta coisa na cabeça para te perguntar. Quem está em Pode casa, de repente perguntar. se interessa, fala assim, nossa, realmente, é porque o Pautas da Tarde, ele é muito curtinho, então a gente realmente, tipo, fala um pouquinho e vai entendendo. Só que, por exemplo, quando você me fala isso, eu falo, nossa, então, por exemplo, não sei se são todos os profissionais que conseguem coletar, mas, por exemplo, no seu caso, se uma mãe chegar aí com seu filho, é possível já fazer essa coleta? Como que funciona esse processo, esse procedimento? O processo primeiro tem que fazer um contato com o centro de criogenia. Aqui no Brasil, eu tenho aqui em São Paulo, eu tenho uma parceria com esse centro de criogenia, que é o Centro de Criogenia Brasil. Ele fica aqui na Avenida Indianópolis. Então a pessoa primeiro precisa fazer os trâmites lá nesse centro de criogenia e vamos fazer. Então hoje em média, assim, você comentou de custo. O custo é comparado com os outros tipos de tratamento é dinheiro é muito barato.
Hoje, para você fazer uma multiplicação numa célula-tronco, você tem um custo de uma base de uns R$ 5.000, que até o centro de criogenia ele parcela em 12 vezes, e depois você tem que pagar uma taxa de manutenção anual para ele ficar preservado no nitrogênio líquido, nesse Sim. centro de criogenia. Existem outros centros de criogenia, tem em Curitiba, tem no interior, aqui em São Paulo, mas o importante é um centro de criogenia que faça a multiplicação das dois tipos de célula-tronco, a hematopoética e a mesenquimal. E esse é um. Existem centros de criogenia que só faz a hematopoética. Aí não serve, só serve para a doença do sangue. Então eu vou explicar aqui rapidinho um caso que eu colhi a célula-tronco do filho, marcado um dia, fala, avisa o centro de criogenia, vai ser feita a extração do dente tal hora, às 3 horas da tarde. Aí nesse horário vai ter um portador aqui esperando com uma caixa de isopor com gelo para poder fazer o transporte dessa célula viva. Então eu faço a extração do dente descido da criança, tem um protocolo para fazer essa extração que é muito simples, é você passar uma clorexidina e usar um campo esterilizado para não ter contaminação nesse dentinho. É feita uma limpeza naquele dentinho, é feita a extração, colocado num vidrinho com clorexidina, coloca-se na caixa de isopor com gelo e o portador leva para o centro de criogenia. Lá ele vai para uma sala ascética, nessa sala ascética ele vai ser retirado dali e feita a multiplicação em uma placa com nutrientes para essa célula-tronco se multiplicar. Em um mês você já tem a célula-tronco para ser multiplicada. Olha só. E ela vai para o centro de crio, para um tubo, para um tanque de nitrogênio líquido a menos 96 graus centígrados e fica lá. É colocado 3 tubos de célula-tronco. Um é aquele máter e ficam os outros 2. A pessoa necessitou desse tubo, ele sai, é um sistema computadorizado, tira aquele tubo de lá de dentro e entrega e faz o transporte para a clínica também num isopor congelado. Então eu colhi a célula-tronco da criança, ela tem biocompatibilidade para a terceira geração, ascendente e descendente. Ou seja, a célula-tronco do filho serviu para o pai e poderia servir para o avô. E como pode servir para o neto dele no futuro. Eu peguei essa célula-tronco e fiz uma enxertia no osso do pai dele. Em 3 meses já tinha osso suficiente para fazer o implante dentário. Então ele Então, regenera. Com qualidade. Ele regenera, então? Ele ajuda a formar. Aonde você coloca a célula-tronco, eu recebi até hoje um último estudo de célula-tronco para a formação da córnea. Nossa, Na gente, córnea. é assim, sabe? Eu fico tão impressionada porque tem tanta coisa legal que acontece que às vezes a gente não acessa e nem tem conhecimento nem nada, né? E lógico, né? O nosso papel é esse, é compartilhar. Para você que está aí nos assistindo também, por favor, compartilhem. Eu gostaria que você compartilhasse para quem está em casa a importância desse procedimento, porque muitas pessoas pensam assim, mas para que eu vou ter isso, né? Para que ou coisa parecida? Tem como você dar um resuminho, exatamente quais são esses benefícios de ter realmente, de realizar esse procedimento? Olha, a pessoa teve um infarto do miocárdio. Ela pode ser colocada via catéter no miocárdio, no músculo cardíaco. Se você tiver células vivas ainda naquele tecido, ele vai formar células. A pessoa está com problema no fígado, você coloca no fígado. A pessoa está com problema no joelho, colocado no joelho, nos tendões, para haver a formação novamente daquele tendão. Existem na córnea, tem trabalhos que queimaram a córnea do coelho, coitadinho, mas depois regeneraram com célula-tronco. Fizeram uma tela de célula-tronco, colocou na córnea do coelho e regenerou a célula-tronco. Tem casos até de problemas de paraplegia. Se não teve o corte axial total da medula, o paciente, depois de aplicações da célula-tronco, começou a voltar e começou a andar novamente. Você não pode ter, assim, tem que ter célula viva. Sim. Tem que ter, se tiver morto, não adianta colocar. Não vai formar. Nossa, doutor, que assunto maravilhoso. Eu acho que
assim, é tantas coisas, tantas curiosidades que esse programa, exatamente, ele é muito curtinho para a gente conseguir compartilhar tudo que de repente vem de Mas se dúvida, pelo coisa menos, parecida. assim, Hã? uma mensagem para a pessoa que nem o meu neto, ele, antes de nascer, eu já fiz os trâmites. Eu cheguei para o meu filho e falei, vou dar um presente para o Vitor, ele vai ter a célula-tronco dele. Ou seja, eu já fiz o trâmite, ele tem lá a célula-tronco hematopoética e a célula-tronco mesenquimal. Ou seja, Tomara a já Deus tem uma prevenção, né? que ninguém precise utilizar isso. Mas se alguém precisar um dia, tem lá bonitinho. Inclusive, esse centro de criogenia, ele faz para a mãe e para o pai. Porque às vezes, se há separação, a mãe quer não falar, não vai dar para o marido, deixa ele morrer, sei lá, ou vice-versa. Então, Tudo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, na verdade, existem todas essas possibilidades. Doutor, vamos fazer o seguinte? Esse assunto está muito legal, eu acredito em muita coisa legal para nós compartilharmos. Vamos fazer uma parte 2 só de célula-tronco? sim, estou à disposição. Porque realmente eu acredito em muitas dúvidas, tem muitas coisas ainda que dá para compartilhar para quem está nos acompanhando, e aí nós podemos usar esse capítulo como parte 1 e depois nós fazemos um outro com a parte já 2, já realmente Ótimo. dando continuidade, né, nesse assunto e falando ainda mais, porque realmente é um assunto maravilhoso. Imagina quantas possibilidades existem para É um poder assunto realmente. apaixonante. Hã? É apaixonante isso, né? Eu falo, gente, merece sim uma parte 2, sim. E vou ficar muito feliz se você aceitar e voltar mais Claro. uma vez aqui no Pautas da Tarde para compartilhar sobre esse assunto. Estou à sua disposição, Sônia. É só a gente marcar e estamos juntos. Doutor, antes de finalizarmos, eu gostaria que você passasse o seu contato para quem se interessou nesse momento e já quer entrar em contato, já quer saber um pouco mais, quer acompanhar o trabalho que você realiza. Quais são as suas redes sociais? Então, tem o Instagram, que é do Dr. Aone Vieira. Tem a página no Facebook também, Dr. Aone Vieira. E o site aonevieira.com.br. E eu estou aqui na mais paulista das avenidas, no 326, em frente ao metrô Brigadeiro. Nossa, doutor, meu muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Vamos voltar com esse tema, vamos fazer a parte 2 da célula-tronco, porque realmente é fantástico esse assunto, é fantástico imaginar tantas possibilidades que existem e ainda as pessoas não sabem, né, dessas possibilidades, da importância desse tipo de investimento, da importância desse tipo de cuidado, porque na verdade se trata de um cuidado para realmente conseguir, né, melhorar e conseguir ter um cenário mais positivo caso ocorra alguma, né, questão específica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Importante esse alerta é importantíssimo. Sim. A gente Bom, alertar para a pessoa quando acontecer assim o caso. Existem outras maneiras que a gente vai falar na parte 2. isso mesmo, ó, já deixou aí um gostinho de quero mais para nós estarmos aqui falando da parte 2. Enfim, meu muito obrigada mais uma vez, doutor. Até a próxima, até a parte 2. Tchau, tchau. Até, Sônia, tudo de bom. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigada pela sua participação. Lembrando que nós vamos sim estar fazendo a parte 2 para dar continuidade nesse conteúdo. Então, se você tiver perguntas, por favor, já deixa aqui nos comentários, coloque as dúvidas que você tem, o que mais você gostaria de saber sobre essas possibilidades e benefícios aí das células-tronco, enfim. Tudo que é feito aqui é para você. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha, aperte o sininho para que na próxima publicação você seja um dos primeiros a estar aqui assistindo os nossos conteúdos, enfim, e compartilhem para que esse conteúdo alcance mais pessoas e que as pessoas possam realmente ter mais clareza de possibilidades que existe aí para a saúde. Enfim, meu muito obrigada pela sua participação. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo um novo conteúdo para você. Até a próxima. Tchau, tchau.